Alunos do sétimo ano, sou a professora Isabel, nossa aula é de História. Hoje nós vamos falar sobre Brasil colonial. A gente começar a falar de Brasil colonial, a gente precisa saber que os europeus vieram para cá, mais especificadamente os portugueses, a gente viu isso na nossa aula anterior, certo? E eles começaram a colonizar, né, essas terras que eles achavam que eles tinham encontrado, né, as mesmas, e precisava assegurar essas terras por questão de outros invasores também, né, outros europeus que queriam também vir para cá e explorar o que é que se tinha de valor, como os franceses, como os holandeses, os ingleses e até vieram, né? A gente viu na nossa aula anterior sobre essas invasões, né? E sim a necessidade de uma colonização para assim preservar as terras e ter o seu real sentido, que era a exploração. Pois bem, aí a gente vai falar, a gente começar a falar sobre Brasil colonial, a gente vai falar primeiro da economia. Por que a gente fala da economia? Porque a economia era a base de todo esse sistema de colonização dos portugueses aqui no Brasil, certo? Então, o Brasil colonial ele vai ser dividido em 3 períodos, né? Basicamente falando de economia, né? Que primeiramente foi a exploração do pau-brasil, que nós vimos também na aula anterior, certo? Que então, até então, quando eles chegaram aqui, eles não viram ouro nem pedras preciosas, e aí eles viram sim essa árvore, né? Que tinha também bastante valor, e aí eles começaram a explorar esse pau-brasil. E aí, dessa exploração, a gente pode destacar o que? As feitorias, né? E o escambo, certo? As feitorias eram os depósitos, né, de armazenamento, né, dessa madeira, que é toda a madeira que era retirada daqui, ela ia para a Europa, né, nos navios. E o escambo era o sistema de troca em que eles precisavam de mão de obra para fazer esse trabalho mais pesado, de cortar a madeira, de transportá-la, né, de carregá-la, enfim. E aí era utilizada essa mão de obra indígena, tá? Um pagamento de escambo, que era a troca, né? A troca da mão de obra, né? Os índios recebiam alguns utensílios que não tinham muito valor. Tá? A gente também viu isso na nossa aula passada, a gente está só lembrando que é para a gente dar continuidade. E agora a gente vai falar sobre a produção do açúcar, né? Eram grandes extensões de terra, Portugal já tinha a plantação de açúcar em outros locais, então o açúcar foi um produto escolhido para que fosse produzido aqui no nosso país, certo? Então, o próximo período, né, econômico, que a gente vai chamar de ciclo, é o ciclo da mineração, tá? O ciclo da mineração a gente vai ver nas nossas próximas aulas, a gente vai parar aqui no açúcar, porque o nosso conteúdo de hoje é falando sobre o ciclo do açúcar, certo? Então, para a gente falar do ciclo do açúcar, né, aqui no território brasileiro, a gente vai ver primeiro as características, tá? Então, era uma colônia de exploração, né? Quer dizer, fornecimento de gêneros inexistentes na Europa. Então, foi escolhido o açúcar por causa da questão do clima, a questão também da terra, né, fértil, a questão também do, da, do próprio favorecimento, né, da extensão de terra e tudo mais, certo? E também da utilização já, né, da plantação em outros territórios, os portugueses já tinham basicamente como é que fazia essa produção. Então, por isso que foi escolhido o açúcar. E sem falar que o açúcar era um produto muito valioso, né? Então, a questão mesmo lucrativa levou muito em consideração a produção do açúcar, tá? Então, o que a gente pode destacar também é a monocultura. O que é a monocultura? A utilização de um produto produzido. Qual era o produto? A cana-de-açúcar. Agroexportação, outra característica. Todo o açúcar produzido aqui, né, era
transportado para a Europa, né? Então era exportado para a Europa. Então a agroexportação é isso, é a exportação desse produto alimentício. Latifúndio, gente, grandes extensões de terras, tá? Então grande produção de terras para produzir a cana de açúcar. E escravismo, utilização de mão de obra escrava, tá? A gente precisava de mão de obra, né? Como não se tinha mão de obra aqui, né? Se tinham os índios, ok, mas precisavam de mais mão de obra. E aí eles utilizavam a mão de obra escrava. Esse é um assuntozinho que a gente vai deixar também para nossa próxima aula, porque a gente vai falar mais um pouco sobre isso, a vinda dessa mão de obra para cá para o Brasil, né? Os escravos africanos que vieram para cá, as pessoas africanas que vieram para cá servir de escravo para a utilização dessa mão de obra, certo? E o pacto colonial, gente, o pacto colonial simplesmente eram leis, né, regras que favoreciam a metrópole, né? A colônia era submetida a regras, né, que eram dadas, né, estipuladas pela coroa portuguesa, né? No caso, porque a Portugal era, no caso, a colônia, Brasil era a colônia de Portugal, certo? Então, o pacto colonial foi isso. Posteriormente, a gente vai ver a questão da abertura também dos portos, né? Mas uma coisa de cada vez, a gente está falando primeiramente do início, né? Dessa questão da escolha da cana-de-açúcar para a produção. E aí, gente, a gente tem que falar é um ciclo, né, da cana-de-açúcar, tá? A sociedade que explorava o açúcar durante o período colonial eram dividido entre quem? Os donos das terras, né, e escravos, os mesmos tinham, né, muitos escravos, tá? Ou pessoas que plantavam a cana-de-açúcar de forma independente. Gente, o açúcar era um produto de bastante interesse dos europeus, por isso da sua escolha, tá? Próxima aula a gente vai ver como é que se dava essa produção dessa cana-de-açúcar. A gente vai ver os engenhos de cana-de-açúcar e essa mão de obra utilizada, né, por esses colonizadores, né, para ajudar na produção dessa cana-de-açúcar. Então, essa aqui foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Façam a atividade, né? E próxima aula a gente vai fazer a correção e bons estudos.